Olá, o meu nome é Marlene, eu sou voluntária do Centro Espírita Recanto da Fraternidade, que fica na estrada Keiichi Matsumoto, número 860, no Jardim Tomé, em Embu das Artes. No Recanto da Fraternidade, nós temos trabalho de assistência espiritual de forma presencial aos domingos pela manhã, começando às 9h15. E temos também esse mesmo trabalho de assistência espiritual às segundas-feiras à noite, mas aí de forma virtual, começando às 19 horas. Temos a evangelização infantil também no sábado pela manhã, às 9 horas. Enfim, será um prazer poder receber a visita de vocês lá no nosso recanto. Estejam todos convidados. Bem, eu quero dizer, antes de começarmos aí a nossa reflexão, que para mim é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui juntos, mesmo que de forma virtual, né, mesmo que de forma remota aí, mas estarmos unidos, né, em pensamento, em propósito, para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E eu peço nesse momento que os nossos mentores nos envolvam muito intensamente, abrindo aí as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa ter realmente uma reflexão produtiva, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E a nossa reflexão de hoje, então, vai ser sobre a lei do progresso e a influência do Espiritismo no progresso, que está aqui no item, no capítulo que fala sobre as leis morais, aqui do Livro dos Espíritos. E lá na questão 799, Kardec então pergunta aos espíritos superiores lá, ele faz a seguinte pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos superiores ali que estavam orientando Kardec, né, nesse livro, eles são muito claros e muito objetivos na resposta, dizendo assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o Espiritismo, faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, ou seja, onde está o verdadeiro tesouro da humanidade. E eles prosseguem dizendo assim: destruindo os preconceitos, ele, o Espiritismo, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, olha a receita, né? Olha o caminho que a espiritualidade vem nos apontar para que a gente possa contribuir com o progresso da nossa humanidade. Porque quando ele fala aqui, né, quando Kardec se refere de que forma que o Espiritismo pode contribuir, quer dizer, o que é, quem é o Espiritismo? O Espiritismo somos todos nós. Somos cada um de nós individualmente. E esse processo só vai acontecer na medida que cada um de nós, que nos dizemos espíritas, né, essa contribuição só poderá ser dada na medida que cada um de nós, espíritas, realmente conseguirmos fazer seguir e praticar esse conselho, esse ensinamento que essa espiritualidade vem nos apontar aqui. Destruir o materialismo, destruir o preconceito e alcançando então a solidariedade que deve nos unir como irmãos. Então, só essa frase já teria assunto, né? Já traria tema assim, para reflexão para a nossa vida. Porque se a gente parar para pensar como é que o que eu estou fazendo para destruir os meus preconceitos,
as minhas ideias equivocadas, o meu olhar preconceituoso para o meu próximo, o meu olhar individualista, o meu sentimento de superioridade diante de outro, o meu orgulho. Então, o que eu estou fazendo para a cada dia, gradualmente, até porque a espiritualidade, seguindo aqui esse capítulo, ela vem nos falar também que esse progresso, ele é gradual. Esse processo, ele se faz dia após dia. As coisas não acontecem assim do dia para a noite. Então, a gente também, essa transformação nossa, interior e individual, ela também é gradual, ela não acontece de repente, o que é uma pena, né? Que é o que a gente queria, era realmente tomar conhecimento de tantos ensinamentos aí que nós temos, que nós já aprendemos até hoje, e a gente gostaria de, poxa, eu já aprendi, eu já sei, por que eu ainda erro tanto? Por que eu ainda sou tão orgulhosa? Por que eu ainda sou tão incapaz de contribuir com o meu próximo, com o meu irmão, de estender a mão para o meu irmão, sem orgulho, sem preconceito? Porque eu ainda tenho muitos resquícios aí que eu preciso limpar, que eu preciso superar para conseguir atingir essa meta. Mas o que eu preciso é isso. Eu preciso querer, eu preciso não desanimar na hora dos tropeços, na hora dos meus erros, e seguir, e levantar a cabeça e seguir em frente. E querer mudar, querer ser diferente, querer ser melhor. Esse é o princípio, isso daí é a base para que eu possa realmente me tornar essa pessoa melhor, que vai contribuir então para esse progresso da humanidade. E é interessante que quando a espiritualidade fala desse progresso, ela não cita o progresso material, né? Intelectual, até porque isso a humanidade acaba alcançando de alguma forma e gradualmente, desde que nós éramos semente aqui nesse planeta. Porque isso se dá a partir da própria luta pela nossa subsistência. A gente acaba alcançando aí esse progresso. A gente foi aprendendo a fazer o fogo, a gente foi aprendendo então que dá para cozinhar, não precisa ser ali na fogueira, então eu vou construindo ali um fogão e enfim, a gente vai evoluindo. Hoje, no patamar que nós estamos, a gente não consegue nem pensar que nós passamos por todo esse processo lá atrás. Mas nós, enquanto humanidade, fomos conquistando esse progresso gradualmente. Porém, esse progresso tem uma frase do próprio Kardec mesmo, que ele cita lá no livro Obras Póstumas, que ele fala assim: muito mal poderá fazer o indivíduo de inteligência mais cultivada. Aquele, porém, que houver se adiantado moralmente, só o bem fará. Então, a gente vê assim que esse progresso material, lógico, ele pode fazer todo o bem para a nossa humanidade. E esse é o objetivo. Mas nem sempre é o que acontece. Porque com todo esse progresso, com toda essa evolução intelectual, com toda a tecnologia que nós temos no nosso planeta, nós ainda temos guerra, nós ainda temos fome, nós ainda temos
tantos crimes causados pelo nosso orgulho, por ciúme, por posse e por todos os nossos defeitos morais. E, no entanto, como diz Kardec aqui, aquele, porém, que houver se adiantado moralmente, só o bem fará. Por quê? Porque quando nós estamos evoluídos moralmente, nós somos incapazes de praticar qualquer mal ao nosso próximo. Nós temos um exemplo disso, que é o nosso Mestre Jesus. Ele veio aqui na Terra, ele esteve aqui encarnado, ele passou por tudo o que passou, sofreu tudo o que sofreu, mas ele foi incapaz de praticar nada que pudesse fazer mal a alguém. E muito pelo contrário, ele ainda recomendou a Deus lá no momento de maior martírio, de maior sacrifício dele, ele pediu a Deus perdão, pediu a Deus que perdoasse esses coitados, porque eles não sabiam o que faziam. Nós, né? Não sabemos o que estamos fazendo quando praticamos o mal. E, no entanto, eu fico refletindo assim, né, que qual é a nossa a capacidade de caridade quando alguém pratica mal contra nós? Eu penso assim que quando a gente mesmo pratica qualquer ato assim de invigilância, de imprudência, e a gente acaba sendo arrogante com o nosso próximo, agressivo com alguém da nossa convivência, da nossa família, da nossa intimidade, são momentos que a gente está fora da nossa capacidade realmente mais evolutiva. Porque quando a gente está num estado de mais serenidade, a gente é incapaz de fazer isso. A gente, mesmo sendo agredido, a gente consegue refletir, a gente consegue pensar que, poxa, ele não está no melhor momento. Agora, quando a gente sai desse patamar, quando a gente cai um pouco nessa capacidade nossa, né, de estar um pouquinho mais sereno, aí a gente já põe a perder. Aí a gente já responde com agressividade, a gente já quer pagar com a mesma moeda. Então vejam que a gente tem altos e baixos aí em um dia, que seja em 24 horas, a gente tem altos e baixos diversos nessa nossa evolução. Mas a gente vai indo e aí a gente, na próxima, a gente já pensa um pouquinho mais, a gente já pensa, poxa vida, eu me arrependi tanto ontem, quando eu fui agressivo, e depois é tão difícil para retomar a relação, é tão difícil até para pedir perdão. E é difícil também querer que o outro fique nos perdoando a todo momento. Então eu já penso um pouquinho mais, aí eu já falo, bom, deixa eu pegar mais leve. E aí eu já uso também do meu recurso da prece, de pedir a Deus, olha, Deus me ajude, que eu seja mais serena hoje, mais do que eu fui ontem, que eu consiga ir mais devagar no momento que eu receber alguma ofensa, alguma agressão hoje. Então a gente tem os recursos, a gente precisa usar. Para quê? Para que a gente consiga ir evoluindo gradualmente nessa nossa evolução moral.
nesse nosso progresso moral, que é o que nós precisamos atingir. E para a gente refletir aí um pouquinho mais sobre, aprofundar um pouquinho mais essa reflexão sobre esse tema, eu trouxe aqui, eu quero ler aqui com vocês, um trecho, uma mensagem de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, no livro Recados da Vida, no capítulo 3. Então, Emmanuel fala assim: inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Então é tanto progresso exterior aí, né, esse progresso material que a gente já atingiu, e no entanto, diz Emmanuel aqui, na própria comunicação com o nosso vizinho, ou seja, com o nosso próximo, mais próximo, a gente ainda tem um caminho aí a percorrer. Então ele continua: reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Então vejam, nós temos conhecimento da paz. Nós já vivenciamos a paz, nós sabemos o que é paz. Nós sabemos o quanto é gratificante, o quão bom é estarmos com esse sentimento de paz dentro de nós. Mas basta uma faíscazinha assim, que atinja o nosso orgulho, para que a gente já consiga pôr tudo abaixo e decretar guerra. E Emmanuel continua: inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência. Contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação nas áreas do sentimento. Ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e credos. E nesse ponto eu fico pensando muito, né? Porque eu fico sempre assim, me causa uma indignação quando eu penso em quantas mansões nós temos construídas, em quantos arranha-céus nós temos aí nas grandes cidades. E, no entanto, quantas pessoas vivem sem um teto, sem uma cama para recostar a cabeça, sem um prato de comida. Então, isso mostra assim como o homem ainda está longe de conseguir compartilhar esse avanço, esse progresso material que já foi conquistado. Por quê? Porque ainda nos falta essa evolução e esse progresso moral. Então ele continua: criou o aço que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Ou seja, tem o aço que nós humanos utilizamos para dar segurança, robustez às nossas grandes construções, mas nós não somos capazes ainda de dar essa segurança íntima, muitas vezes
para o nosso próprio filho, para o nosso próximo que está mais próximo ali da gente. Porque a gente não ouve, a gente não acolhe, a gente deixa muitas vezes a pessoa que está ali ao nosso lado se sentindo sozinhas. Ela tem tudo, tem a casa, tem a comida, tem o estudo, tem tudo. Mas ela não tem às vezes o que ela mais precisa, que é saber que realmente ela está acolhida da forma como ela é. Filho, como você é, o que você é assim que eu te amo. É assim que eu te acolho, é assim que eu te aceito. Essa segurança, muitas vezes a gente não dá para quem está mais próximo, para quem mais precisa de nós. E continuando aqui com Emmanuel, organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Então está aqui Emmanuel falando da solidão que tantas vezes nós sentimos. Todos nós aqui já sentimos a dor da solidão. E sabendo quanto dói, a gente deveria ter mais capacidade de acolher o outro, para que o outro não sinta essa solidão. Continuando. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana. Mas a violência prossegue avançando no mundo. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Então, Emmanuel vem nos mostrar aqui, nos alertar que a vivência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus vai conseguir curar essa chaga do ódio, do egoísmo, dos medos, da solidão, do orgulho, da falta de fraternidade, da incapacidade do acolhimento. Porque quando nós temos e praticamos esses ensinamentos do nosso Mestre, então a gente consegue realmente olhar para o outro e às vezes mesmo sem dizer nada, mas a gente não julga, a gente não critica. E o outro sente que realmente pode ser quem ele é diante de nós. E é isso que vai dando essa segurança, essa alegria da convivência. E eu penso que é para isso que nós estamos aqui. Para aprender a amar, para aprender a acolher o outro. E para nos sentirmos também amados e acolhidos. Porque à medida que a gente ama, a gente recebe em troca também. Porque é isso que cada um de nós precisa. De mais amor, de mais acolhimento, de menos julgamento, de menos preconceitos. E é esse
o processo que o Espírito da Verdade trouxe de ensinamento aí nessa questão, e é dessa forma que ele nos fala que nós vamos poder contribuir para o progresso da nossa humanidade. É sendo pessoas melhores. Porque à medida que eu me torno uma pessoa melhor, à medida que eu estou moralmente procurando me evoluir, e o outro, e o outro, e o outro, a gente não fala sempre que uma folhinha que a gente movimenta aqui, ela vai refletir também na vida dos nossos próximos e assim por diante. E vai formando então essa onda. Não é uma grande onda, não é uma grande tormenta, não. São pequenas e suaves ondas que não causam medo, que trazem tranquilidade, que trazem paz para a vida de todos. É dessa forma, gradualmente, que nós vamos evoluindo, que nós vamos contribuindo para a evolução da humanidade, para o progresso da humanidade. É dividindo o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor, muitas vezes, é um prato de comida. São questões materiais que eu preciso e que eu posso contribuir. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma palavra, é um olhar, é um acolhimento. É para isso que nós estamos aqui, aprendendo, convivendo, nos confraternizando. Então, que a gente possa realmente refletir sobre essas questões, sobre essa lei do progresso e o progresso moral, e de que forma que eu, no meu dia a dia, na minha vivência diária, ali com a minha família, no meu trabalho, na rua, no trânsito, no centro espírita, onde quer que eu esteja, de que forma que eu estou vivenciando tudo que eu já aprendi. De que forma que eu estou praticando o que eu aprendi. Praticando a minha paciência, praticando a minha tolerância, levando mais alegria, reclamando menos, lamentando menos e tendo maior capacidade de reconhecer o quanto eu já caminhei, quanta coisa boa eu já alcancei, o quanto hoje eu sou melhor do que eu já fui. A gente precisa olhar também, ter esse olhar também, para que a gente até se anime para ser melhor. Então, que eu possa realmente refletir sobre isso e aprendendo cada vez mais. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, meu abraço realmente procurando levar aí e compartilhar com vocês dessa esperança que eu tenho, essa crença que eu tenho no ser humano, essa crença que eu tenho de que todos nós estamos caminhando para o nosso melhor. Mesmo aquele que parece que estacionou. Então, que a gente possa ter esse olhar e estender a mão para ajudar também o nosso próximo a caminhar um pouquinho mais. E também saber estender a mão para pedir ajuda, para pedir apoio quando a gente precisa. Quando a gente acha que a gente está meio estacionado aí na nossa evolução. Que nós estamos aqui
para contribuir mesmo uns com os outros. Essa é a nossa caminhada. Então eu deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão pela oportunidade dessa reflexão, de estarmos aqui contribuindo de alguma forma para a nossa reflexão, para a nossa melhora mesmo, para o nosso crescimento conjunto. Um abraço a todos e muita gratidão.